Pode se assentar. O texto para nossa meditação nessa noite é João capítulo 13. João capítulo 13, esse mês que a igreja comemorou os seus 135 anos de organização, mas aqui na cidade está há mais de 140 anos, sendo a comunidade evangélica mais antiga aqui da cidade. Então, nós temos ouvido aí a palavra de Deus ao longo desse mês acerca da igreja, a importância da igreja, e o que é o papel da igreja. Então, no domingo nós somos desafiados a ter compaixão daqueles que sofrem, a aproximar daqueles que sofrem, e aí a certeza que isso é a igreja. Isso é a igreja que Deus deixou neste mundo, para que a gente possa continuar aquilo que Cristo começou. Então, a gente olha o livro de Atos, por exemplo, que narra ali os que os apóstolos fizeram, ele começa exatamente assim: aquilo que Cristo começou a fazer e a ensinar. Ou seja, ele apenas começou a fazer e a ensinar. A partir dali começa então o ministério da igreja. A igreja continua a fazer e continua a ensinar. E aí no João 13, um texto bastante conhecido, ele mostra de certa forma um resumo do que é a igreja. Algo que nós possamos entender que é exatamente o que Cristo esperava da sua igreja. Aonde ele, reunido com os seus discípulos, a ponto ali de anunciar a sua morte, avisar que ele iria morrer, mas ele deixa esse texto para confortar o coração deles, ele dá um ensinamento a eles, do 13 ao 16, ele faz exatamente isso. Ele ensina sobre como deveriam se comportar após a sua partida e lança o desafio para que eles sejam igreja em meio ao mundo. E aí nós iremos ler até o versículo 11, mas deixa a sua Bíblia aberta, que a gente vai trabalhar todo esse capítulo 13. Diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus, e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia, e passou a lavar os pés aos discípulos, e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Vamos orar mais uma vez, pedindo a Deus que fale ao nosso coração através da sua palavra. Pai, nós somos gratos ao Senhor, a Deus. Se nós estamos aqui é porque o Senhor quer investir em nós a tua palavra. O Senhor quer, Deus, nos ensinar cada vez mais a sermos igreja, para testificarmos a tua presença, das tuas realidades, e assim testemunharmos, ó Deus, daquilo que o Senhor tem feito em nosso meio, e falar às outras pessoas de como é bom andar contigo, ó Pai. Fala conosco por amor do teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Você imagina o que mudou o mundo de 135 anos para cá? Se nós pensarmos mais recente, em 5 anos para cá, já foi uma grande mudança. Li uma pesquisa um tempo atrás que dizia que antigamente uma geração era de 50, 60 anos, caiu para 30, para 20. Alguns já avaliam hoje uma nova geração, há 3, 4 anos já surge uma nova geração, por consequência dessa mudança rápida demais que o mundo tem experimentado. E quando nós pensamos numa comunidade cristã de 135 anos, pensamos em quanta mudança aconteceu. Imaginar como eram os primeiros cultos, as primeiras mensagens, como eram realizadas as programações da igreja e como isso tem acontecido até então.
Mas quando nós pensamos nos desafios que a igreja enfrentou ao longo do tempo, nós vamos entender que cada desafio, cada época tinha o seu desafio específico. Cada momento a sociedade vivia de uma forma diferente, e a igreja então ela vivia dentro dessa sociedade, tendo que responder às crises do momento. Então as crises que nós temos hoje, as dificuldades que nós enfrentamos hoje como sociedade, não eram as mesmas há 100 anos atrás. E a igreja foi extremamente útil para aquele momento. E assim, então, ao passar do tempo, a igreja sempre respondeu à sociedade. Ou seja, ela sempre fez diferença no momento no qual ela estava vivendo. Caso contrário, a igreja teria fechado as suas portas. Se nós continuássemos a viver como há 100 anos atrás, com certeza a nossa igreja estaria com as portas fechadas. Por quê? Porque o mundo vai mudando, as coisas vão acontecendo e nós precisamos responder o tempo que nós estamos vivendo. A igreja tem esse papel fundamental e é por isso que o escritor de Hebreus diz que a palavra do Senhor é viva e eficaz. Ela não é parada no tempo, ela não é travada pelo momento histórico, mas a palavra do Senhor responde em todo o tempo, em toda a época. Basta nós compreendermos que essa palavra, a última foi escrita há quase 2000 anos, e nós estamos lendo essa palavra hoje e compreendendo que ela faz diferença na nossa vida, nos nossos dias. Então pensar, é interessante quando você pega um livro antigo. Então, eu sempre gosto de entrar em casas assim de móveis usados, coisas usadas, e sempre eu vou na parte da biblioteca. E você vai lá, tem aquelas enciclopédias que eram caríssimas. Todas colocadas lá, por quê? Porque já não tem utilidade nenhuma mais. E aí você paga R$1 cada livro, que pagava muito dinheiro há muito tempo atrás. Hoje você compra uma coleção, 30 livros por 15, 20 reais, porque eles precisam tirar da estante. Porque a maior parte daquelas informações estão desatualizadas e não respondem ao momento de hoje. A palavra de Deus não é assim. Não foi necessário ao longo do tempo ficar colocando novos comentários, novas introduções na Bíblia, tentando traduzir uma nova linguagem. A palavra de Deus continua fazendo diferença como se estivesse sendo escrita hoje de manhã. Quando você lê, ela responde às necessidades do homem, da mulher, no tempo presente. E aí nós entendemos que a igreja precisa corresponder ao seu tempo para que ela possa fazer diferença e ser referência de Deus em meio à sociedade. Não digo na questão de você se adaptar ao mundo para que o mundo compreenda a igreja, mas responder à realidade do mundo para que ela, ao falar a palavra de Deus, eles possam se sentir inseridos nela. E qual que é a realidade do nosso tempo? Vou citar apenas 4 aqui. Ausência de amor. Ou alguém vive num bairro um pouco diferente desse, um mundo um pouco diferente, o amor é presente em todo lugar. A ausência de amor é a realidade do nosso tempo. A ausência de referenciais. Como é difícil hoje encontrarmos referenciais. Tanto que antigamente, quando nós perguntávamos o nome de alguém, como que nós perguntávamos? Qual que é o seu nome completo? Porque dependendo do sobrenome da pessoa, você descrevia todos os valores que aquela pessoa tinha. E aí então isso era referência em meio à sociedade. A desvalorização do ser humano. Como o ser humano hoje não tem sido valorizado. Mata-se por pouco, despreza-se por menos ainda, e como o ser humano perdeu o valor em meio à sociedade. E também a supervalorização da individualidade. Então hoje a individualidade é supervalorizada. Então é cada um por si e muitos ainda colocam Deus por todos como se ele fosse a favor da individualidade. E quando nós pegamos essas realidades, a ausência de amor, de referenciais, a desvalorização do ser humano e a supervalorização da individualidade, nós encontramos o mundo cada vez mais vivendo o isolamento. Hoje o que mais encontramos é pessoas que estão se isolando do mundo, achando que estão em contato com o mundo todo, mas na verdade estão apenas se isolando do mundo. E aí nós não precisamos ir longe, mas como nós, no contexto de igreja, quando nós estamos aqui em cima, pastores aqui em cima, nós começamos a ver a reação das pessoas aqui.
como que pessoas estão no meio de 300, 400 pessoas, mas como elas estão isoladas do que está acontecendo ao seu redor. Nesse cantinho aqui, no fundo, como nós vemos o celular fazendo parte da vida deles, conectados com o mundo e desconectados com a realidade deles. Fica o tempo todo no templo, porém se isolando do templo, no meio da igreja, mas se isolando da igreja, apenas visando aquilo que está do outro lado do mundo, como se fosse algo mais importante para ele. E aí nós entendemos como as pessoas estão se isolando cada vez mais. Como as pessoas estão se trancando em seu mundo. E essa é a realidade do nosso tempo. E isso afeta diretamente a vida da igreja. Não tem como não afetar a vida da igreja, já que nós estamos inseridos em meio à sociedade. Nós não somos extraterrestres e vivemos fora disso. Nós estamos inseridos em meio a esse contexto que nós estamos vivendo. E aí a igreja acaba sendo afetada com isso, de 4 formas. Hoje tem um termo muito utilizado que é ensimesmada. Ou seja, olha para dentro de si e não se preocupa com mais nada. Apenas preocupada consigo mesma e não olha para fora o que está acontecendo. E aí então nós encontramos diversas igrejas vivendo essa realidade no nosso tempo. Apenas preocupadas em olhar para si e não conseguem enxergar o que está acontecendo lá fora. Mas também a desvalorização da comunidade cristã hoje. Como a igreja tem sido desvalorizada. Como? Com relacionamentos superficiais. Eu conheci o evangelista, ele contando a história de quando ele começou a ir à igreja com a sua família. Hoje as filhas dele têm uma média de 25 anos. E ele contando como era o começo da sua fé, da sua caminhada com Cristo. Ele morava num bairro distante da igreja. Aí o que ele fazia? Domingo de manhã ele arrumava os 4 filhos dele, a esposa, iam para a igreja com a sua marmitinha embaixo do braço, faziam a escola dominical, após a escola dominical se reuniam todos ali, ficavam o dia todo conversando e à noite eles participavam do culto. E aí então ele falava como era uma convivência plena com a igreja. E esses dias atrás eu brinquei aqui que tem pessoas que encontram comigo na segunda-feira, que é meu dia de folga, não me reconhecem porque eu não estou de terno. E naquela segunda-feira seguinte eu encontrei uma pessoa, ela veio de longe, eu conheci. Mas tem pessoas que eu cumprimento, depois ela volta para o pastor, me perdoa, não reconheci. Por quê? Por causa da convivência limitada, num tempo apenas no domingo, e muitos, está acabando o culto aqui, na hora que o pastor levanta a mão, vai impetrar a bênção, parece que está pedindo para sair, né? Aí, abre, tem a metade da igreja presente. Basta ver o desespero que é dar recado no final do culto. Então nós encontramos cada vez mais as pessoas desvalorizando esses relacionamentos da comunidade que é a igreja. E o serviço, infelizmente, na igreja é medido pelo ser visto. Já que a individualidade é valorizada no contexto sociedade, quando nós inserimos no contexto igreja, serviço se tornou agora o ser visto. Quando eu me coloco à disposição para participar de algo, eu apenas avalio qual é a recompensa que eu vou ter participando daquele ministério. O que vai trazer de proveito para a minha vida? Será que eu estarei à frente? Será que vão reconhecer, vão me parabenizar no final? Ou apenas mais um trabalhando pela igreja? Então essa é a realidade, basta nós olharmos aí como que as pessoas dão ênfase ao pregador, ao contexto. A gente olha assim, as igrejas, tem aqueles cartazes enormes na frente, e ali não é mais a igreja valorizada, mas é o ser humano. Então coloca-se ênfase no homem, por quê? Porque esse homem tem poder, esse homem tem... E aí multidões correm atrás dele. Eu vi um vídeo na internet hoje que eu torci para que fosse mentira aquele vídeo. Um show mesmo de forró, de música de forró, mas com um grupo gospel. E um pastor que estava anunciando a música que seria cantada. E ele fala de um texto bíblico que fala do homem da nau. O homem da nau que não soltou o cabo. O homem que ficou firme. Ele falou, está na Bíblia, eu não lembro aonde que fala desse homem da nau. Lembrou da música? Solta o cabo da nau. Ele fala que é um personagem bíblico, que é um exemplo de fé àquelas pessoas que ali estavam escutando. E multidões vão atrás, não questionam aquilo que ele está dizendo, mas o importante é a figura. E aí multidões, infelizmente, vão atrás da figura.
E a igreja, a partir disso, ela deixa de ser referência para o mundo. Ela deixa de ser referência para o mundo no qual ela está inserido. Basta nós olharmos o passado, como a música. Quem era referência na música? A igreja. A igreja era referência em música. A partir de agora, a igreja olha para o mundo e traz referências para que ela possa ser cantada na igreja. Então, tantos cantores famosos aí, tantos nacionais, internacionais, que começaram cantando na igreja. E se tornaram referenciais por isso. Porque começaram cantando, a igreja era referência na música. E aí nós podemos falar tantas outras realidades, principalmente na questão do amor. A igreja, infelizmente, ela deixou de ser referência no amor para com o seu próximo. E aí quantas vezes eu vejo pessoas dizendo: pastor, eu nunca vejo alguém da igreja servindo alguém da igreja ajudando uma outra pessoa, mas eu conheço alguém de uma outra religião, o que ela faz eu jamais faria, essa pessoa ajuda tanta gente. Então a igreja deixou de ser referência no mundo de amor. E quais são os desafios a partir disso para a nossa igreja no contexto de hoje? Primeiro, lembrar que nós somos igreja. Igreja é corpo de Cristo, é família de Deus. E a igreja precisa ter essa conscientização urgente do que é ser família de Deus, do que é ser corpo de Cristo. É aquilo que eu sempre digo aqui. A gente convida alguém para vir à igreja, a gente fala assim, não olha para as pessoas não, olha para Jesus. Mas queridos, quem é Jesus aqui dentro? A igreja é corpo de quem? Corpo de Cristo. Então, naturalmente, ela vai ter que chegar a olhar para as pessoas que estão aqui dentro, na expectativa que essas pessoas passem a ela algo de bom, que ela possa ver o mover de Deus através dessas vidas, o que Deus fez na vida de cada um de nós, e criar uma esperança no coração dela. Mas se ela vem e ela não encontra essa valorização da igreja, a própria igreja valorizando a igreja, pode ter certeza que ela não volta no domingo seguinte. O fortalecimento da unidade. A igreja precisa fortalecer a unidade. É tão fácil quebrar a unidade, não é? Qualquer coisa, qualquer comentário, qualquer mal-entendido, como é fácil destruir a unidade. Mas o que me chama a atenção é que vários textos bíblicos dizem que nós devemos nos esforçar para manter a paz com todos os homens. Nos esforçar para lutar pela unidade da igreja. E aí nós temos esse desafio de lutar por essa unidade. O desafio do serviço ao próximo, sem calcular o preço. Esse texto fala que Jesus lava o pé dos seus discípulos. E um tempo atrás eu me deparei com um livro que fala sobre autoridade pastoral. É o título do livro, Autoridade Pastoral. Mas a capa desse livro tem uma bacia com uma toalha do lado e um pé saindo de trás de uma cortina, apenas o pé aparecendo. E ali então para ser lavado. E eu fiquei olhando aquela capa por um bom tempo, até que eu entendi a razão daquela capa. É lavar o pé, não importa de quem é. Ou seja, eu vou lavar o pé daquele que está estendendo agora, não vou olhar quem é. Porque é muito fácil a gente escolher. Se nós fizéssemos aqui um costume de lavar o pé uns dos outros, um vai lavar o da direita e lava o da esquerda. Todo mundo ia chegar assim na igreja. Ia procurar certinho quem iria lavar o pé. Mas, ou seja, quando a gente... basta nós olharmos como nós somos idólatras em relação a tantas coisas. Como nós idolatramos pessoas, coisas. E aí nós entendemos que a igreja precisa servir sem esperar do outro. Apenas pela prática do serviço. E também o amor incondicional. A igreja precisa viver o amor incondicional. É interessante que Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, ele fala 3 realidades daquela igreja que despertou, tanto na igreja como no mundo ao seu redor, ela fez diferença no contexto que ela vivia. 3 realidades: uma fé operosa, um amor abnegado e uma esperança da volta de Cristo. Uma fé operosa. Ou seja, a fé que aquela igreja tinha, a levava a trabalhar, servir, e isso chamava a atenção das pessoas ao redor da igreja, e a sua fama espalhou por toda a região. Porque aquela igreja tinha uma fé não apenas em si mesmada, mas era uma fé que a direcionava a servir as outras pessoas. Um amor abnegado.
Não se preocupava consigo mesmo, mas amava o seu próximo. E a expectativa, a esperança da volta de Jesus. E que eu sempre digo, nós estamos mais preocupados com o final do mês do que com o final do mundo. Quando Jesus voltar a buscar a sua igreja. Tanto a nossa preocupação é mais essa semana que acaba o mês, do que a volta de Jesus. E que se a igreja perde essa esperança, essa expectativa, como nós cantamos agora, para resgatar a igreja, foi que Cristo a sua vida deu. E aí quando ele termina dizendo, quando ele voltar a buscar a sua igreja, nós não paramos para pensar um pouco mais nisso. Jesus voltando a buscar a sua igreja. A igreja de hoje precisa viver a essência do Evangelho para que influencie o mundo ao seu redor, de duas maneiras, amando e servindo. Amando e servindo. A igreja de hoje precisa viver a essência do Evangelho para influenciar o mundo ao seu redor. Apenas duas maneiras, amando e servindo. Até aqui nesse contexto, a gente vai entrar no texto agora, disso que eu falei. Alguém quer comentar alguma coisa, quer reforçar, quer discordar, quer... Pode? Pode. Quem mais? Depois eu comento, vai. Quando nós pensamos na realidade de hoje, sair da minha casa e a casa de outra pessoa, pensa em quantas pessoas você conviveu hoje. Quantas pessoas passou por você apenas no dia de hoje. E aí então nós entendemos que esse isolamento não é questão de não ir à casa das pessoas, mas é estar com as pessoas e não conviver com elas. Não abrir um relacionamento mais profundo com as pessoas. Nós estamos apenas convivendo com elas no sentido de aquela história, estar perto não é estar junto. Então eu passo por aqui, mas eu não fico, nada eu deixo neste lugar. Então nós lemos, por exemplo, o texto de Pedro que fala que os pais legaram coisas ruins para eles. E eles não podiam voltar a praticar o que seus pais legaram a eles. E aí quando nós pensamos na nossa geração, o que nossa geração vai deixar como legado à próxima geração? E aí a questão do isolamento é exatamente isso. Nós estamos em meio às pessoas, mas nós não convivemos com elas. Não. 2 anos. 2 e meio. Não. É gostoso isso. Gente, é uma maravilha quando isso acontece. Uhum. E uma coisa que eu tenho questionado nisso em relação à igreja, que eu falo assim, o único dia à noite que eu tenho para visitar é na quinta-feira à noite. A agenda da igreja é a questão da em si mesmada. A igreja consome de tal forma que nós passamos o tempo todo na igreja. E se pensar nos nossos relacionamentos fora da igreja,
98% deles são de crentes. Uhum. E só para entender, assim, na terça-feira eu estou no Igaçaba, na quarta-feira no Secap, na quinta-feira, quando é visitação, normalmente eu marco todos os aconselhamentos para quinta-feira, sexta-feira ou reunião de oração ou grupo de casais. E sábado, domingo... Já abraça de costa, né? Porque já está saindo. Então. E aí, Alexandre? E, é que ele não tem WhatsApp. Se ele tivesse, eu falava do amor para ele. Tá vendo? E a gente vê essa realidade mesmo e assusta. Eu ganhei um celular essa semana e ele vem essas coisas tudo, WhatsApp aí. Eu assusto, porque antes era. Eu já não gosto de ligar, irmãos. Pode ver quando eu ligo para alguém, é rapidinho no telefone. Não consigo, não gosto do telefone. Aí dá aquelas tremidas, que é isso? Passa no lugar que está a internet e já começa a falar. Realmente é muito mais rápido hoje, mas é mais o isolamento. Leir? E numa semana bem tranquila, né? E
Uhum. E também já me deparei com grupos gritando, pensando que a polícia está na ambulância. Mas é gostoso a gente pensar que em tudo isso, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E que a gente pode fazer acontecer. Não nos acomodar e cada um do seu jeito, da sua maneira e do seu estilo. Porque nós não somos iguais. Nós somos diferentes. Agora, eu creio que a igreja Corpo de Cristo, no mundo, ela precisa saber se ela é mão, se ela é pé, se ela é braço, o que é que ela é. O que cada membro é. Porque cada membro do Corpo de Cristo, ele tem a sua função, ele tem o seu dom. Então, cada um tem. Agora, muitas vezes, não se investe tempo, não é gastar tempo, é investir tempo, para descobrir qual é o dom que você tem e que você pode usar. E tem um detalhe. Às vezes, a gente pensa que não tem. Aí Deus pega, joga dentro do caldeirão e diz, puxa vida, rapaz, não é que eu tenho. Aí Deus faz acontecer. Então, pensa dessa forma. E quanto à visita, quando a gente dá na ousadia do Espírito Santo, irmão, desliga aí essa televisão que eu vou fazer uma oração. Se eu entro numa casa e aquela televisão está ligada, ele faz até não querer me receber mais, não tem problema. Mas que a oração vai sair, vai. E no meio da oração vai queimar a televisão. Tem um vídeo na internet que no meio do culto o pastor está falando, a pessoa toca o celular, ela atende, aí depois ela volta de novo e fica falando baixinho. O pastor está falando em inglês, ele fala, Jesus é amor, ele pega o celular da mulher, joga no chão e volta e continua falando. E aí tem hora que dá vontade de descer, mas eu vou ficar uns 20 minutos aqui, né? Não vai dar. Loni? Vai ser meio complicado. John... no domingo a gente foi no sítio do pastor, aí tinha um amigo meu de Itapeva que estava aqui, nós estávamos andando, ele foi mostrar uma foto dele no celular para mim. E eu andando assim com ele, eu li a foto, a Rebeca estava sentada na areia, pai, por que vocês estão olhando para o sapato de vocês? Filha, estão vendo a foto daqui que ele mostrou. Mas o que o mundo olha é exatamente isso. Olha, e eu falei uma frase aqui um dia num culto, falei assim, irmãos, o dia vai chegar um momento que vocês vão olhar para frente e vão se deparar com pessoas. E vai chegar um momento desse, que a gente vai se deparar com pessoas. E John Piper tem uma frase que ele fala que o Facebook, todas as redes sociais, ela trouxe uma utilidade para nós. Entender que vida com Deus não era questão de falta de tempo, era questão de prioridade. Então, tempo nós temos. O problema é onde nós investimos esse tempo. E aí eu fico imaginando que tem um lado bom dessas redes sociais, onde você pode alcançar pessoas. Por exemplo, tem tanta gente que está aqui na igreja que eu não tenho contato. Mas eu vejo, por exemplo, tem uma menina que eu comecei a aconselhar semana passada. Eu vi num culto, ela ficou quieta o tempo todo, sentada o tempo todo.
Aí eu só mandei recado, o que está acontecendo? Na terça-feira de manhã eu pude conversar com ela. Então, ou seja, a gente não tem contato com pessoas, tem o lado que você pode utilizar, mas pode viciar. Então não adianta pensar que isso vai... tem até um Android, não sei se vocês viram um vídeo na internet, que o Android que tem no celular, você vai clicando em cima do modelo do Android, de repente abre uma tela, se clicar uma vez, 2 vezes não abre, tem que ficar clicando várias vezes, abre, aí tem o símbolo do Android e atrás tem um monte de zumbi, pessoas como zumbi andando assim, ó. E aí dizem aí que é o objetivo mesmo de fazer o ser humano virar zumbi. Estão alcançando essa realidade. E eu fico impressionado quando as pessoas me ligam, eu não estou no celular. Pastor, por que o senhor tem celular? Querido, eu estou numa visita, eu estou em culto, eu estou numa conversa, eu não vou andar com o celular. Então não adianta, você pode me procurar, eu não estou com o celular aqui. Então até eu chegar em casa, você liga para mim, aí eu vou estar com ele. Mas aí a gente fica, vou numa visita, fui no médico esses dias, levar a Rebeca 3 vezes. Falei assim, eu posso ligar qualquer hora para o senhor? Assim, pode, qualquer final de semana, qualquer dia pode ligar. Falei, agora vou poder ligar, né? Porque no meio de uma consulta, 3 pessoas ligaram, agora abriu o direito de eu ligar também. Mas vamos mudar o procedimento aqui. Como que a igreja volta a ser referência de amor e serviço? Primeiro, tendo consciência do amor de Cristo pela sua igreja. Esse texto diz assim, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. A Leir falou das diferenças que nós temos, e nós olhamos aqueles discípulos que estavam com Jesus, quantas diferenças existiam entre eles. Inclusive, um deles, o texto vai nos dizer que estava preparado para trair Jesus. Inclusive, ele amou até o fim. Então, nós entendemos que essa diferença que nós temos, e Jesus escolheu cada um dos discípulos, escolheu a cada um de nós, e ele decidiu nos amar incondicionalmente até o fim, nós entendemos que isso ele fez pela sua igreja. Nós somos diferentes, todo mundo aqui é diferente um do outro, nós temos características, defeitos diferentes, nós somos chamados em Cristo, mas uma coisa nós temos em comum. Nós temos experimentado esse amor incondicional de Cristo por nós. Nós temos experimentado o cuidado, o zelo de Deus pela nossa vida. Eu trabalhei esse mês com os grupos de casais da igreja, o texto que a gente trabalhando a questão da presença de Deus na família. E um dos exemplos que a gente deu foi a questão da oração do Pai Nosso, da oração que Jesus ensinou os seus discípulos. Quando pede como deveria orar, ele manda entrar no quarto, fechar a porta e falar em secreto, que Deus que ouve em secreto vai recompensar. E aí então, um tempo atrás eu preguei aqui que o grande problema nosso é que nós estamos passando tempo demais fora do nosso quarto. Então não é a questão do quarto como um espaço místico, não é o quarto, as palavras como poderosas, mas é uma questão de ter consciência da presença de Deus. Então o fato de eu sair do meio da correria do meu dia a dia e aquietar-me na presença de Deus é entender que Ele se faz presente, eu ter consciência da presença dEle na minha vida. E se Deus tem como conversar com todas as pessoas, se nós todos aqui parássemos e orarmos agora, Ele vai ouvir a nossa oração. Então, ou seja, esse amor demonstrado pela nossa vida, isso nós temos que ter como consciência o tempo todo. O que Ele fez amando a cada um de nós. Se nós perdemos esse amor de Cristo por nós, perdemos essa referência, daqui para frente não adianta tentar fazer mais nada. Porque nós não teremos a referência de amor para a nossa vida. A segunda realidade é tendo consciência do que Cristo fez por sua igreja. Esse texto mostra que ele aproxima, pega a toalhinha, pega a bacia e passa a lavar o pé dos seus discípulos. E aí então nós entendemos que houve um erro de logística ali. Que deveria ter um servo naquela casa que ao entrar ali, eles sentariam com as pernas para trás, entraria o servo naquela casa e lavaria os pés. Então já houve um erro de logística. Alguém se omitiu de fazer o seu papel. E aquele que era o senhor deles, toma a decisão de pegar a toalhinha e lavar o pé daqueles discípulos. E aí, queridos, quando nós pensamos na realidade de hoje, como o mundo vive hoje, falei aqui da capa do livro, que as pessoas lá têm que lavar o pé sem olhar de quem é, fica o desafio para a gente, porque o que mais temos hoje, infelizmente,
esse livro ele fala o seguinte, que nós temos mais pastores hoje com tablets e não sei o quê, do que com toalha e bacia na mão. Estão mais envolvidos com a tecnologia do mundo do que com uma bacia e uma toalhinha nas costas. Infelizmente, é a realidade hoje. Quando nós pensamos isso na questão pastoral, na questão de ministérios da igreja, como tem faltado pessoas que reconhecem o que Cristo fez por elas. Quando a gente olha, até o versículo 11, Cristo lavando o pé dos seus discípulos, e quando nós pensamos que nós somos uma comunidade de servidos, porque foi isso que Cristo fez, servi-los naquele momento, nós lembramos o que Ele fez por nós. 4 realidades: perdão, restauração, reconciliação, e nós somos amados. O amor de Deus por nós está firmado em Cristo Jesus. Então nós temos recebido e muito da presença de Deus. Nós vimos aqui na mensagem de domingo, fala exatamente disso. Quanto nós temos recebido da parte de Deus. Aquela multidão que entrava com Jesus já havia experimentado milagres, já havia recebido palavras de transformação, já havia recebido o perdão, tantas coisas. E do outro lado, uma multidão quieta, sofrendo com a realidade daquela viúva. E aí então nós olhamos o que Deus tem feito pela nossa vida. Quantas experiências nós temos tido com Deus. Mas essas experiências parece que ficam apenas no contexto igreja. A nossa igreja não tem muito costume disso. Mas a maior parte das igrejas vem à frente e conta o testemunho daquilo que Deus fez. Mas sai no mundo contra outra versão. Então, por exemplo, aqui o Alexandre contou da experiência dele, de parar, falar do amor de Deus, e Deus concedeu a ele o trabalho. E aí então, se estivesse no contexto do mundo, nós poderíamos traduzir na linguagem lá. Rapaz, deu uma sorte essa semana, peguei um ônibus, sentou uma mulher do meu lado, rapaz, não tinha nada a fazer, puxei conversa com ela, e não é que arrumei um trabalho. E aí aquela história de, se eu estou no contexto aqui, estou com dor de cabeça, tomo um remedinho, glória a Deus, que o princípio ativo de todo remédio, como o pastor diz, é Deus. Mas lá no mundo eu ofereço o remédio para as pessoas, toma esse, que esse aqui é fera. Esse aqui vai sarar rapidinho. Mas eu não falo do contexto que Deus faz na minha vida. Então lembrar que nós somos uma comunidade de servidos. Porque Ele tem nos dado esse amor, tem nos dado a sua compaixão, o seu perdão. Então a gente vem na igreja, ouve da sua palavra, Cristo servindo a cada um de nós. Mas nós aprendemos então que Ele amou até o fim e Ele serviu os seus discípulos. Mas nós iremos ser referência no mundo, respondendo, servindo com alegria. Olha o versículo 12 aí do capítulo 13. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o mestre e o Senhor e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Aí entendendo que esse amor demonstrado para com a nossa vida, esse Deus que tem nos servido com tantas coisas, nós temos que responder isso servindo com alegria. E nesse contexto ele fala, sendo eu Senhor e Mestre, vos lavei os pés. E aí vos dei o exemplo. Ora, no 17 ele vai dizer, ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se a praticardes. Queridos, Ele deu o exemplo maior para a gente. Ele deu a referência para nós. Ele ensinou como deve ser feito, como nós devemos viver. E Ele se coloca na posição e fala, vocês me chamam de Senhor e Mestre, e realmente eu sou. E eu sendo Senhor e Mestre, lavei o pé de vocês, quanto mais vocês vão fazer, lavando o pé dos outros. E aí entender essa realidade do que Ele tem nos dado, tem servido a cada um de nós, o seu amor, o seu cuidado, o seu perdão, tem dado isso à igreja, quanto mais entender que agora é nosso papel levar essa mensagem, essa realidade ao mundo. E aí nós entendemos quando nós como igreja, eu falei aqui que nós passamos por tantas pessoas em um só dia, mas qual é o trabalho de servir as pessoas que nós temos tido? Então a gente olha, a gente paga o café da padaria, então nós temos inconscientemente a certeza que aquela pessoa é a nossa funcionária. E aí então nós não damos um bom dia, nós não damos um sorriso, nós não cumprimentamos, nós não falamos, dirigimos a ela a palavra. Por quê? Porque ela é apenas um serviçal ali.
Domingo eu nunca fui no McDonald's aqui na cidade. Eu não corto essa partinha. Eu não gosto do McDonald's. Pode ligar de novo. E aí o pastor estava aqui domingo, ele estava saindo, eu falei, vamos tomar um café em casa? Não, meu filho quer no McDonald's. Eu falei, McDonald's? Vamos lá, né? Vamos servir. Chegamos lá, gente, uma mesa do nosso lado, assim, 4 moças. Aí uma moça pediu um lanche. Ela abriu e ela entendeu que era o lanche errado. Aí ela chamou a moça. Aí um rapaz chega, olha o lanche, abre um pouquinho o lanche e fala, senhora, é esse mesmo. Ah, tá, então pode trocar que você pôs a mão agora. Gente do céu. Eu olho assim, meu Deus, essa mulher ficou o dia inteiro sem lavar a mão. Está aí comendo lanche agora porque o outro foi lá, colocou o dedinho ali, porque ela estava reclamando, porque ela estava enganada do pedido dela. Aí eu falo, gente, como falta hoje a questão do amor ao próximo, do servir ao seu próximo, compreender quem é o seu próximo, a realidade. A gente convive com pessoas que a gente não sabe o que está acontecendo com ela aquele dia. Então você chega num lugar, a pessoa está mal-humorada, tal, você não sabe, de repente uma palavra sua, a pessoa cai no choro. Por quê? Porque ela está enfrentando as suas dificuldades. E aí então parece que nós não temos tempo para cumprimentar. Bom dia, tudo bom? Aí quando a gente passa no caixa, eu sempre brinco assim, que elas fazem assim, a nota fiscal, que é a nota fiscal paulista. Aí eu pergunto assim, você já acordou de madrugada falando isso? Porque coitado, deve falar a madrugada inteira isso, né? Alguém acorda para trabalhar a nota fiscal paulista? Então, ou seja, aí a gente olha assim a realidade dela se esforçando para oferecer alguma coisa para a gente, as pessoas, não querem, não é? Não, obrigado, senhora. Eu não... E a gente começa a olhar, e a gente pensa no brasileiro, então vai pior a situação ainda, porque como nós somos ingratos com o país que a gente tem. Então eu quero, aproveitando as redes sociais, o hashtag que está na moda, às vezes eu tenho vontade de pegar as redes sociais de alguns jovens, assim, e falar assim, hashtag vaza do Brasil, vai embora, né? Porque como a gente reclama do Brasil, gente, e o que nós temos aqui dentro? Quanta coisa nós temos, mas nós somos ingratos demais. E isso se reflete na nossa fé. E aí nós não conseguimos servir as pessoas, amar as pessoas, e aí o desafio nosso, primeiro, respondendo, servindo com alegria, e segundo, respondendo, amando incondicionalmente. Olha o que diz o versículo 34 do capítulo 13. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Não é a placa, não é a questão doutrinária, não é a questão da vestimenta, não é a questão da tradição de família que vai me fazer discípulo de Jesus. O que vão reconhecer-me como discípulo de Jesus é quando eu amar o meu próximo, quando eu demonstrar amor para com o meu próximo. E aí entender que essa realidade precisa ser vivida primeiro no contexto igreja. Para que a pessoa, ao entrar na comunidade aqui cristã, na igreja, no corpo de Cristo, ela vai entender o quê? Eu entrei no lugar onde tem os amados de Deus que amam uns aos outros e eu serei amado por eles. E aí quando a gente tem aquele momento de abraço, eu não sei se vocês já perceberam que quando eu faço aquele momento, eu falo, irmão, irmã, passa uma palavra de bênção. Fala uma palavra que motive, que anima o coração. Porque eu tenho escutado tanta coisa, queridos, naquele momento. Oh, querida, sua roupa não está combinando. Ai, não sei o que, é a mesma roupa de domingo, mas você fez diferente. Ah, nunca vi você tão bem arrumada assim. Queridos, são palavras que desmotivam. Tanta coisa. Eu vi assim, você tem um rosto tão lindo, por que você não emagrece? Gente, essas coisas que as pessoas... Pastor, aquela hora que eu desanimou, perdi o culto. O resto do culto eu não consegui prestar atenção mais nada. Por quê? Quando amar uns aos outros. Eu tive uma experiência aqui de um senhor, o ano retrasado, ano passado, que ele ficou anos e anos tentando vir à igreja, mas sempre acontecia uma coisa, ele não entrava. Um dia ele resolveu entrar, ele e a filha se converteu em São Paulo, veio para cá e trouxe. Aí, na hora do abraço, abraçaram e tal, e aí no final do culto ela me procurou, fui fazer uma visita, ele falou assim, pastor, eu nunca me senti tão amado quando eu recebi aquele abraço dos irmãos da igreja. Porque ele sentiu o amor de Deus. Aí ele falou assim, quanto tempo que eu perdi não entrando nessa igreja? Começamos a acompanhá-lo, passou acho que 1 mês e meio, infelizmente ele estava muito doente e ele acabou falecendo. Mas ele pôde experimentar esse amor de Deus. Pôde experimentar através da manifestação da igreja em acolher a sua vida. E é isso que nós precisamos entender. Amar incondicionalmente.
Mas amar é uma decisão, a ordem de Jesus. Ah, mas Deus não colocou no meu coração para amar aquela pessoa ainda. Queridos, a história do bom samaritano, Jesus deixa claro, quem parece ter sido próximo daquele? Aquele que aproximou dele. Então eu tomo a decisão de amar. Eu tomo a decisão. Não é assim com a gente antigamente usava muito, nós estamos rotulando as pessoas. Então quando chega alguém aqui, você está trazendo um convidado para a igreja, aí você fala para ele assim, o pastor Alexandre é muito legal, você vai gostar dele. Quando a pessoa me vê, esse é o pastor Alexandre. Naturalmente ela vai abrir um sorriso, porque na mente dela, alguém falou que eu sou legal. Mas se falar assim, tem um pastor, cuidado, ele é meio chatinho. A pessoa chega já... E aí nós entendemos, queridos, que eu escolho amar as pessoas. Eu escolho dar um sorriso para as pessoas. Eu escolho demonstrar um carinho, um afeto pelas pessoas. Mas a referência, é interessante que Jesus coloca aí, que a referência da pessoa amada somos nós. A referência que ele está dizendo para amar como eu vos amei. Agora traz para a realidade quem é você. Olha para si. Pensa na sua vida, na sua história, no que você já fez. E ele fala, eu amei você desse jeito que você é. Dessa forma, desse seu jeito que eu amei você. Então ele fala assim como eu aceitei tudo aquilo que você fez, entendendo os seus defeitos, tendo paciência com você, eu amei você assim. Então dessa maneira, comece a amar. Pedro, ele é meio estouradão, mas ame Pedro do jeito que ele é. Entenda o que ele é. João é esse aí mais calmo, mais tranquilão, mas ama do jeito que ele é. Entender que nós precisamos amar as pessoas, olhando como Cristo nos amou. E eu sei como é difícil me amar, gente. Eu sei como é difícil olhar o que Cristo fez por mim, escolhendo me amar. E aí então olhar como Ele me amou, e eu começar a pôr qualidades e defeitos em pessoas para amar ou não, entendendo que esse amor foi derramado na minha vida, sem eu pedir, sem eu merecer. Aí eu preciso amar as pessoas dessa forma. Então a referência do amado somos nós. A pessoa que vai ser amada, a referência é o amor que eu recebi. A referência do amor não é o amor que eu dou, mas é o amor de Jesus. Essa é a referência. Amar da forma que Ele amou. E a medida do amor é dar a vida. A medida do amor pelo meu próximo é dar a vida. Quando a gente lê João 15, que ele fala que o amigo dá a vida, eu vos chamo de amigos. E não tem amor maior do que dar a vida pelos seus amigos. Sabe o que ele está dizendo? Se ele é nosso amigo, naturalmente, eu sou amigo dele. E quando ele fala que ele não tem amor maior do que dar a vida pelo seu amigo, ele está dizendo, vocês darão a vida por mim também. Então não existe amor maior do que esse de dar a vida. E aí a gente fala que tempo é dinheiro. Mas na verdade, tempo é vida. Porque dinheiro, se você não ganhou hoje, você tem como correr atrás amanhã. Mas o dia de hoje, você não tem como recuperar mais. Então tempo é vida. E dar tempo às pessoas hoje é você dar um pouco da sua vida para essas pessoas. E como as pessoas querem receber um pouco da nossa vida. Como as pessoas querem receber um pouco da nossa atenção, do nosso cuidado. O pastor Ezequiel, lembra um dia que ele falou para mim assim, falou até para a igreja, irmãos, agora o Alexandre não vai mais aniversário, 3, 4 aniversários num dia. Vai apenas em um, então não tem como ficar bravo com ele. Aí eu falei, pastor, mas eu sei a importância que é um pastor um dia chegar no aniversário de alguém. Porque eu lembro quando eu comecei a frequentar a igreja, chego em casa, depois da escola, está lá o pastor me esperando. Então o tempo nosso, quanto mais tempo a gente puder dar às pessoas, nós vamos entender o valor que essas pessoas têm. E a duração deste amor? Amou-os até ao fim. O tempo desse amor é até o fim. Não tem como, eu vou amar você até umas 3 semanas aí, depois você já consegue caminhar com Cristo sozinho. Não, amar é até o fim. E aí é impressionante assim o fato de que a gente crê em Jesus, a gente recebe a salvação, passa a fazer parte de uma igreja, e as pessoas vivem a vida toda naquela igreja, e aí tem consciência do que é amar até o fim. Porque ela tem essa convivência com as pessoas. E quantas pessoas conviveram anos e anos com a gente, pelo privilégio do quê? Da mesma fé, do mesmo temor a Deus. Então, referência do amado somos nós. Então, olhe para si e veja como é difícil amar você
E é essa referência que Deus deu para a gente amar o nosso próximo. A referência do amor é o amor de Jesus. A medida do amor é dar a vida, e a duração desse amor é até o fim. Quando a gente pega Cristo como referência, eu coloquei 4 textos aqui, só para a gente lembrar um pouquinho, entender que a gente falou aqui como a igreja volta a ser referência, é respondendo, servindo com alegria, e respondendo amando incondicionalmente. E servindo e amando na prática. Chega um jovem rico, se aproxima de Jesus e pergunta a ele: o que devo fazer para herdar a vida eterna? Aí ele explica para ele o que deve ser feito, e ele fala: assim tenho feito desde a minha infância. Fala: então vende tudo e dá aos pobres. E aquele homem saiu entristecido porque era dono de muita propriedade. E aí, interessante como começa a narrativa do texto. Tendo Jesus olhado para ele, o amou. Deixa claro, Jesus conhecendo o coração dele, Jesus olha e o ama. Sabendo que ele não responderia positivamente à palavra de Jesus, mas o olhou e o amou. Isso é o amor incondicional. Você olhar as pessoas e amá-las, mesmo sabendo tudo aquilo que elas são, que elas fazem, você olhar para elas e amá-las. Nós somos condenados aí por essas questões de homofobia, dizendo que nós discriminamos, nós rejeitamos. Queridos, nós precisamos aprender a amar essas pessoas. Nós não vamos rejeitar como Deus rejeita o pecado, mas a questão de amar, demonstrar esse amor. E aí então entender que através desse amor vai constranger as pessoas e elas vão querer conhecer a razão da nossa fé. Amar incondicionalmente. Amor que gera esperança. O texto da mulher samaritana, uma mulher criticada, uma mulher julgada, uma mulher rejeitada, e ela chega próximo de Jesus, Jesus dá uma palavra a ela, e isso gera esperança no coração dela. Um amor e um serviço para alguém que gera esperança no coração dessas pessoas. Queridos, o nosso amor, o nosso serviço precisa gerar esperança na vida desse mundo tão cruel que a gente vive aí. As pessoas já não têm mais expectativas, as pessoas já não têm sonhos mais. E quando a gente ama essas pessoas e serve essas pessoas, isso renova as suas esperanças. Amor que se compadece e não julga. A mulher que foi pega em adultério. Quando ela é apresentada a Jesus, Jesus a ama e não a julga. Isso é o papel que nós devemos fazer. Olhar as pessoas e amá-las. E aí, a partir disso, deixar o que Deus quer fazer das suas vidas. E não julgar as pessoas. E por último, o amor de quem cuida. Aí nós vamos encontrar em toda a vida de Jesus, Ele cuidando de pessoas. A prioridade de Jesus sempre foi pessoas. Ele dava ênfase em pessoas. Não importava se tinha uma multidão ali empurrando, tentando tirá-lo do foco. Alguém lhe toca, ele para e direciona àquela mulher o seu amor, o seu cuidado. Então, o mais importante para ele era ter pessoas do seu lado. Somente quando ele buscava intimidade com o Pai, e aí nós entendemos que era a orientação na agenda dele, o que ele iria fazer, ele busca essa intimidade com o Pai, mas a partir disso, pessoas ao seu redor. E nós precisamos, urgentemente, de pessoas ao nosso redor. Pessoas às quais nós podemos, como instrumento de Deus, falar desse amor, demonstrar esse serviço, essa preocupação que devemos ter uns com os outros. E pode ter certeza que isso vai fazer a diferença. Quando as pessoas olharem para nós, entender que nós amamos e nós servimos, a igreja vai fazer a diferença. E se a igreja está aberta há 135 anos, significa que ao longo do passado, ela cumpriu o seu papel. Ela respondeu ao seu tempo. Hoje nós precisamos responder ao nosso tempo. As pessoas estão isoladas, aflitas, exaustas. As pessoas não sabem mais o que é amor, não têm referência de amor e de serviço ao próximo. A igreja precisa ocupar esse espaço. Ela precisa mostrar que ela está preocupada com as pessoas e ama cada uma delas. Então, que nós possamos receber esse desafio. E, como falei de domingo, eu fiquei a semana inteira com a imagem das multidões entrando e saindo da cidade, e a gente precisa encontrar. A pergunta do pastor foi: onde estão essas multidões? E aí nós entendemos que, na verdade, a gente desvia e não vai diretamente a elas.
mas que possamos amar as pessoas incondicionalmente e servi-las com alegria. Amém? Araraquara, 12, não identificados, 5, Franca, 3, Ribeirão Preto, 2, Vitória, Santa Maria, São Carlos, São Paulo e Jaú, 1. Total de 27 conexões essa noite. Vamos colocar em pé, nós vamos cantar um hino encerrando esse momento de culto. A gente vai cantar o hino 315, Serviço do Crente. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, e o Mestre seguir no caminho dos céus, com o seu bom conselho e vigor renovar, diligentes fazendo o que Ele ordenar. 315. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, e o Mestre seguir no caminho dos céus, com o seu bom conselho, vigor renovar, diligentes fazendo o que Ele ordenar, no labor sem cessar, a servir a Jesus. Com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar, os famintos fartar, para a fonte os sedentos depressa levar. Só na cruz do Senhor nossa glória será, pois Jesus salvação por seu sangue nos dá. Sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, que a coroa de glória nos dá lá nos céus. A mansão dos fiéis sempre eterna será, pois Jesus salvação inefável nos dá. No labor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar e os famintos fartar, para a fonte os sedentos depressa levar. Só na cruz do Senhor nossa glória será, pois Jesus salvação, por seu sangue, nos dá. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, por essa noite, pelo cuidado do Senhor sobre a nossa vida, pelo amor dispensado sobre cada um de nós, ó Deus, como nós temos experimentado das Tuas realidades, ó Deus, das Tuas bênçãos, ó Deus, como o Senhor tem servido a cada um de nós, ó Pai. E assim entendemos, ó Deus, que este amor incondicional, que escolheu amar a cada um de nós e amar até o fim, ó Deus, sabendo como difícil é, ó Deus, quão difícil é amarmos, ó Deus, demonstrar algum carinho, algum afeto por nós, porque nós nos conhecemos, ó Deus, sabemos, ó Pai, do nosso coração duro, da nossa dura cerviz, ó Pai, e como nós tantas vezes rejeitamos até mesmo, ó Pai, o fato de poder buscar a Tua presença em oração, em leitura da Tua palavra. Mas o Senhor continua nos amando, continua nos aproximando do Senhor, continua investindo na nossa vida, ó Pai. Obrigado por isso, ó Deus, pelo cuidado do Senhor e pelo amor do Senhor derramado em nossos corações, pelo Teu Santo Espírito, ó Pai. Mas que isso possa refletir na nossa vida diária, ó Deus. Que possamos servir uns aos outros, ó Pai. Não buscando interesse, não buscando, ó Pai, recompensa, mas entendendo que nós recebemos do Senhor, nós podemos dar às outras pessoas, ó Pai.
Assim também como nós temos sido amados pelo Senhor, que possamos amar uns aos outros, sabendo que isso é referência de quem conhece ao Senhor, ó Pai. Que possamos, ó Deus, abrir mão de nós mesmos, para que possamos amar as pessoas, ó Pai. Que possamos dar ênfase, ó Deus, dar preferência, dar prioridade nos nossos relacionamentos, para que possamos viver esse amor do Senhor e falar desse amor do Senhor, ó Pai. Nós te louvamos pela vida dessa igreja, que há 135 anos tem cumprido o seu ministério nessa cidade. E assim eu creio, ó Deus, que tem respondido ao seu tempo. Que nós possamos continuar servindo, continuar amando. E que cada pessoa, ó Deus, que nós possamos conviver com elas. Que elas possam sentir esse cuidado e esse amor através da nossa vida. Nos dê uma semana ainda na Tua presença, ó Deus, preparando o nosso coração para este final de semana, onde nós iremos, ó Deus, encerrar as programações de aniversário dessa igreja, que possamos mais uma vez, sendo abençoados pelo Senhor, receber da Tua palavra, e assim, Deus, o desafio dado à Tua igreja ao longo desse mês, que possamos viver, fazendo diferença, Deus, no meio em qual vivemos, em meio a essa cidade, essa sociedade como um todo, ó Pai, que sejamos igreja, onde nós estivermos, para a Tua honra e glória, em nome do Senhor Jesus e para a glória do Senhor, é que nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor.